Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Tadeu. Tudo bom? Tudo jóia? Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso ciclo de eventos da Academia Primeira Escolha. Hoje estou aqui eu, Tadeu da Ponte, fundador, da Primeira Escolha, junto com a Patrícia Orestes. Patrícia é especialista da nossa área de testes e medidas, na Primeira Escolha. Quer dar seu boa noite, se apresentar um pouco mais completo aí, Paty, por favor? Olá a todos. Eu sou Patrícia, está escrito Giane Alencar ali, mas sou Patrícia Orestes. Sou historiadora, especialista também em tecnologias na educação, mestranda na mesma área, e sou especialista em avaliação na Primeira Escolha. Trabalho na equipe Testes e Medidas. Muito bom, Patrícia. Pessoal, a gente, como de costume, preparou aqui uma apresentação, alguns slides. Eu vou abrir essa apresentação aqui para a gente ir começando, Esse evento, esse nosso encontro de hoje é uma iniciativa do braço formativo da Primeira Escolha, o que a gente chama de Academia Primeira Escolha. A gente estava contabilizando hoje, a gente já teve, nas nossas formações desde 2015 e 2016, mais de 5 mil pessoas, educadores, gestores educacionais e até pessoas de outras áreas profissionais que trabalham com avaliação participando das nossas formações na Academia Primeira Escolha, Então, é com muito orgulho, que a gente vê esse número e recebe vocês nessa noite aqui. O nosso tema de hoje, é dicas de elaboração de itens de múltipla escolha. Esse é um formato de item de questão bastante utilizado no Brasil, E esse é o nosso tema de hoje. O nosso evento tem o apoio do Grupo Habit, que é o pessoal que está sempre conosco, nos eventos, e do Explora Pesquisas Educacionais. Patrícia, eu vou começar aqui, introduzindo algumas ideias, e aí a gente vai dialogando. Apenas para vocês terem uma ideia, a Primeira Escolha elabora, todos os meses, 120 a 150 itens de avaliação, muitos deles, a grande maioria nesse formato de múltipla escolha, A gente tem um processo de produção de itens bastante estruturado e sistematizado. E esse processo, a Patrícia é uma das profissionais, é uma das pessoas que toca esse processo, que lida com esses itens, que faz isso no dia a dia, Patrícia? Só para contextualizar, explica um pouco melhor o que a gente faz no dia a dia para contextualizar o pessoal entender, de onde a gente tira a experiência que a gente vai compartilhar aqui hoje. Nós produzimos itens de avaliação para avaliação diagnóstica de algumas escolas, também para vestibular agora, Isso sem contar a parte corporativa. E eu, especificamente, faço a gestão, a curadoria desses itens na área de ciências humanas. Então, nós encomendamos itens de elaboradores externos, recebemos, damos uma formação, recebemos esses itens, fazemos a revisão, devolvemos esses itens para ajustes até que eles fiquem de uma forma ideal, até que a gente consiga garantir a validade do item, e o Tadeu vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é essa validade. E a gente possa, então, compor o nosso banco de itens e utilizá-lo nas nossas avaliações. Essa parte, de produção, de preparo, de um profissional, a gente chama, a pessoa que produz o item de uma área, seja de educação básica, seja de finanças, não importa, como essa pessoa é especializada naquela área de conhecimento, a gente chama essa pessoa de especialista em conteúdo, especialista no conteúdo daquela área de conhecimento. E quando a gente vai fazer esse processo de produção de itens, sempre esses especialistas recebem uma formação, uma preparação, um treinamento, para que eles consigam fazer essa produção dos itens. Então, a parte, do que é esse treinamento, essa formação, a gente vai compartilhar aqui com vocês. Produzir item de múltipla escolha não é algo muito simples, porque
é um item que a resposta está ali, né? Ele é um item que ele tem a pergunta e ele tem a resposta. Então, tem muito detalhe, né, que a gente tem que cuidar para que o item cumpra o seu papel, né? Assegure validade, que é um conceito que a gente vai tratar aqui também. A gente costuma dizer, né, que quando um especialista em conteúdo, um professor, um elaborador, a pessoa que cria o item, é bastante experiente e cria um item, uma questão bastante bem feito, né, ele está 30%, 40% pronto, né, porque o processo que vem depois de revisão, a gente chama esse processo de sessões de edição, né, a gente vai editando esse item, a gente vai revisando cada detalhe para que fique no formato final, né, ele acaba mexendo bastante, né, então, assim, mais da metade do que o item se consolida, fica pronto no final, acontece nesse processo de edição e revisão. A gente vai comentar um pouquinho daqui para vocês. Bom, iniciando, né, a nossa conversa, a gente sempre traz, né, esse diagrama, porque aquilo que dá muito trabalho, né, que ocupa a gente um bocado de tempo, esses itens e tudo mais, a produção deles, etc., isso aí é um pedacinho, né, do processo de avaliação pequenininho, que se destina ali à coleta de dados. Avaliação é algo que acontece ali no final, com a tomada de decisão, né? A gente coleta dados, a gente corrige ou codifica esses dados coletados, as respostas que candidatos ou alunos nos dão, a gente interpreta esses resultados para que seja tomada alguma decisão. E de acordo com o tipo de decisão que se toma ao final, né, a gente tem as chamadas finalidades da avaliação diagnóstica ou prognóstica, formativa ou somativa, que é a finalidade mais comum, tanto na parte educacional quanto em outras áreas, né? Você sempre faz a avaliação com caráter mais somativo. Independentemente da finalidade, a gente traz, né, essa conceituação para poder expressar isso, né? A coleta de dados tem que ser muito bem feita, né? E é na coleta de dados que a gente entra no âmbito do instrumento avaliativo, né? Ou da prova, daquilo que o aluno, que o candidato efetivamente tem contato, enxerga, onde ele ou ela vai entregar ali as suas respostas, né? Então, olha só, vamos, antes de a gente entrar nas especificidades, né, dos itens de múltipla escolha, vamos dar um passo para trás, pensar nesse momento da coleta de dados, no qual se insere o instrumento avaliativo, dentro, né, da perspectiva da avaliação como um todo. Então, uma sequência aqui de raciocínios, para a gente localizar onde que os itens se inserem. O que a gente pretende avaliar, né, em um aluno, em um candidato, é sempre algo que não pode ser observado diretamente. Se a gente quiser pegar os alunos, as crianças, e medir a altura delas, numa escola, a gente pega uma fita métrica, isso é observado diretamente, né? Agora, aquilo que a gente, em geral, pretende avaliar no que a gente faz aqui, nos testes, nas avaliações, é algo latente, algo que está dentro da pessoa. Então, um item de avaliação, para que ele serve? Ele serve para coletar uma resposta dessa pessoa sobre aquilo que eu pretendo avaliar. Então, o item é isso, é um mecanismo, né? Um item de avaliação, um mecanismo de coleta de resposta. Essa resposta dada pela pessoa que está respondendo ali a prova, o teste, ela é transformada num código. Então, no item de múltipla escolha, a pessoa marcou lá a letra A, a letra B, né? Marcar a letra A, a letra B já é um processo de codificar a resposta dela. Ela está lendo uma resposta, ela marca um código. E esse código depois é transformado no número 1, no número 0, porque a gente dicotomiza itens de múltipla escolha. O que é dicotomizar, né? Dá duas possibilidades de resultado, certo? Pontuação 1, o errado, pontuação 0. Pode, né, colocar peso depois, dizer que vale 3 o certo, né, e o errado continua valendo 0, mas se dicotomiza. Né, dicotomizar é colocar dois possíveis códigos ali de resultado. A interpretação desse resultado é uma inferência, né? Corresponde a uma inferência sobre a proficiência dessa pessoa naquilo que a gente pretende avaliar. Então, quero avaliar algo que não é observado diretamente, o item é um mecanismo para eu fazer isso.
a pessoa responde esse item, essa resposta é convertida num código, e eu interpreto esse código, né, o que é uma pontuação, ou uma marcação, enfim, o código, para gerar uma inferência. Essa inferência, né, é o que conceitua e o que define o conceito mais importante da área de avaliação, que é o conceito de validade. Quer dizer, o que é a validade? A validade, ela corresponde a esse processo inferencial, né? Validade é o seguinte: se a pessoa recebeu determinado código, significa que ela sabe, conhece, domina, é proficiente nisso. Se ela recebeu o código 1, o acerto, é que ela sabe aquele conteúdo. O código 0 é que ela não sabe, né? No fundo, um item válido, né? Agora, fechando o raciocínio aqui da validade em torno do item de avaliação, um item válido, ele permite inferir o significado daquilo que a gente classifica como acerto ou classifica como erro do respondente. Poxa, mas, Tadeu, o que você está falando é óbvio, né? Eu quero saber, de acordo com a resposta, se a pessoa sabe ou não sabe. Apesar da ideia ser extremamente óbvia, realizá-la é bastante desafiador, né? Nem sempre o item... quer ver um exemplo, né? Dando um spoiler das coisas que a gente vai falar aqui, um exemplo bem rápido. Por exemplo, se o item é formulado de tal forma que a resposta correta é bem comprida e as respostas incorretas são bem curtinhas, o respondente que está acostumado, né, sabe fazer item de múltipla escolha, se acostumou a fazer isso, percebe, né, que aquela resposta é mais comprida, ela tem algo diferente das outras e vai ser atraído por ela. Então, a pessoa marcou aquela resposta porque ele é bom de fazer questão de múltipla escolha, ou bom não é a melhor expressão, é acostumado, né? Está treinado em fazer questão de múltipla escolha, não necessariamente porque sabe o conteúdo abordado naquela pergunta, naquela resposta. Então, validade é uma coisa que a gente persegue nas avaliações, é a coisa mais importante, como eu disse, né? Um item válido, ele está avaliando aquilo que a gente queria avaliar, e validade é uma coisa difícil de definir, difícil de garantir, fácil de perder, né? Às vezes algum detalhezinho, alguma coisinha ali faz a gente perder validade no item. Então, primeiro ponto, né, que eu queria trazer aqui é o conceito de validade dentro de um item de avaliação. Tipos de itens. A gente tem, basicamente, né, dois grandes tipos de item no contexto aí educacional ou de avaliações cognitivas, né? Múltipla escolha, ou seleção de respostas prontas. Seleção de respostas prontas, em geral, a gente usa mais usualmente, a múltipla escolha. E a resposta construída, que é a famosa questão aberta, discursiva, dissertativa, aquela que o aluno, o respondente, escreve, constrói a resposta dele ou dela, né? Tem item também de desempenho, por exemplo, uma prova de educação física, uma prova de esporte, tem que você tem um tempo e você tem que ver quanto que você corre, qual foi o desempenho na corrida naquele tempo. É um outro tipo de item, né? É um outro tipo, não é nem resposta construída, nem seleção de resposta pronta, é um item de performance, ali, de desempenho. O item de múltipla escolha, ele é um item que tem uma característica que torna ele muito utilizado, né? Principalmente nos contextos de avaliação como os que a gente tem no Brasil, né, que é um país grande, com uma população grande, e sempre tem muita gente para ser avaliada. Ele permite a codificação de maneira automática, né? Você constrói o item e aí a correção, a codificação é automática a partir de uma chave de resposta que, no geral, a gente chama de gabarito, né? Então, é por essa razão que no Brasil esse item de múltipla escolha é aquele mais utilizado, principalmente em avaliações que são oficiais, como um vestibular, algo que tem uma consequência ali para o candidato, né? Tadeu. Agora, uma coisa... Oi, Patrícia, por favor. Só sobre essa questão dos itens de múltipla escolha, né? Sobre os quais nós vamos nos deter um pouquinho mais. Existe algum preconceito em relação ao uso de itens de múltipla escolha? Lá no começo você tinha dito, né, que o tipo de avaliação
depende da finalidade. Então, você tem a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Muita gente, erroneamente, associa item de múltipla escolha só à avaliação somativa. Talvez até por essa facilidade de você conseguir fechar, fazer um levantamento dos resultados, dos dados de forma mais rápida, né? E não é verdade. O que vai caracterizar cada tipo de avaliação é a sua finalidade. Nós temos programas de avaliação diagnóstica feitos com itens de múltipla escolha. Você pode também fazer avaliação formativa com itens de múltipla escolha, né? Não é isso que vai impedir, desde que você consiga garantir a validade do item, como você havia falado há pouco. Perfeito, Patrícia. Obrigado pelo complemento. Eu disparei aqui na minha introdução, né, para a gente cumprir o conteúdo vasto em pouco tempo, mas vamos, né, nos complementando aqui na medida que a gente acha interessante, né? E isso é bem verdade, quer dizer, existe um preconceito, né, em relação aos itens de múltipla escolha. É uma grande solução para muitos problemas, mas existe também, né, um entendimento talvez equivocado em algumas situações sobre a utilização. Agora, dentro do que a Patrícia colocou, né, e linkando com isso, a escolha de qual tipo de item a gente vai utilizar deve estar subordinada à finalidade daquele item de avaliação, não do ponto de vista do uso, mas principalmente do ponto de vista daquilo que eu quero avaliar. Lembra da minha contextualização? Quer dizer, o que eu quero avaliar é uma coisa latente, está dentro da pessoa, mas tem que estar bem definido. Eu quero avaliar com conhecimento, proficiência, posso usar diferentes nomes em matemática, quero avaliar conhecimento em ciências humanas, quero avaliar raciocínio lógico, né, como a gente faz na área mais empresarial, corporativa, né, até outras coisas, quero avaliar pensamento moral, integridade, enfim, tem muitas coisas que você pode avaliar. E dependendo daquilo que você pode avaliar, como se define aquilo que você pretende avaliar, é que o formato do item deve ser escolhido. E aí a gente tem uma coisa que, se por um lado tem preconceito, por outro lado tem um superuso, né, dos itens de múltipla escolha, pela facilidade da codificação automática, né, de gerar o resultado automaticamente a partir da aplicação. A gente acaba tendo, às vezes, o item de múltipla escolha sendo utilizado para avaliar pensamento crítico, né? Como é que eu vou... eu posso chegar perto de pensamento crítico. Nas ciências, elaborar uma hipótese científica. Eu posso ver se o aluno consegue reconhecer uma hipótese científica no item de múltipla escolha, mas elaborar ele não vai conseguir, porque ele teria que elaborar essa hipótese científica no item, se é isso que eu desejo, de fato, avaliar, né? O que a gente vai trazer aqui se baseia principalmente, né, no trabalho de um pesquisador, né, com quem eu tive a oportunidade de me formar, de estudar, chamado Thomas Haladina, né? Ele tem alguns textos, né, alguns livros sobre esse assunto. Ele é um pesquisador norte-americano, né, uma pessoa que teve uma carreira muito variada, né? Ele trabalhou com avaliações em múltiplos contextos, da mesma forma que a gente faz na primeira escolha, e ele, né, tem um dos textos dele, um dos livros, ele coloca ali alguns princípios orientadores para a elaboração de múltipla escolha. A gente tem trabalhado com esses princípios há alguns anos, né, basicamente há mais de 10 anos, e tem adaptado eles e traduzido para as necessidades do contexto aqui brasileiro, né. Para a gente conceituar um pouco do que a gente está falando, vou começar aqui com um exemplo. A gente vai trazer vários exemplos, e aí nos exemplos a gente vai trocar mais aqui, a Patrícia vai complementar mais comigo as falas aqui. Os números naturais M e N são obtidos como se segue. M é o resultado da soma de um número par com um número ímpar, e N é o resultado da multiplicação entre um número par e um número ímpar. Dessa forma, M é par e N é ímpar, M é ímpar e N é ímpar, M é ímpar e N é par, M é par e N é ímpar. Isso aqui, né, é o que tipicamente a gente chama de um item de avaliação, né? Ou uma questão de múltipla escolha, um item de múltipla escolha. No geral, ele é feito a partir da definição de algo que eu quero avaliar de maneira mais específica, né? Como um item é uma coisa que de múltipla escolha, que vai ter o seu código, o seu resultado no final dicotomizado, 0 ou 1, eu preciso definir o que significa um 1. Então, esse aqui, por exemplo, eu posso dizer que é um item elaborado para
avaliar se eu consigo ver no aluno a capacidade de determinar abstratamente a paridade do resultado de uma operação entre números naturais, né? Ele vai ter um enunciado, que é essa parte em que eu formulei ali o problema, as opções que a gente chama de alternativas, uma delas apenas é correta, nesse caso é a alternativa C, e a gente tem, em torno dessa alternativa correta, da alternativa C, outras incorretas, mas que poderiam ser respostas plausíveis, né? Eu não perguntei assim, olha, qual que é a paridade dos números MN, e aí eu nem falo do MN. As opções, elas dizem ali, né, as possibilidades para o M e para o N. E essas opções incorretas, elas recebem o nome tradicional de distratores, né? Vem da ideia de que a resposta está na cara do respondente, né? Das 4 opções, uma delas é correta. Então, o item de múltipla escolha é aquele que eu dou a pergunta e dou a resposta. Mas eu quero avaliar o conhecimento, eu quero avaliar se a pessoa sabe resolver esse problema. Então, eu coloco algumas das opções incorretas, pode, digamos assim, fazer com que a pessoa resolva o problema e reconheça a opção correta a partir do seu trabalho cognitivo ali de resolver e somente dessa forma marque a opção correta. Quando a Patrícia trouxe, né, o ponto de avaliações com finalidade diagnóstica ou formativa, utilizando itens de múltipla escolha, a gente, né, eu queria só fazer um comentário linkando com isso que ela falou, que a gente tem uma metodologia de formulação mais recente, né, em que a gente coloca nas opções incorretas intencionalmente raciocínios plausíveis que nos ajudam a detectar eventuais lacunas ou entendimentos parciais do aluno, do candidato no item, né? E aí a gente passa a chamar esses distratores de atratores, né? Eu estou atraindo determinados tipos de raciocínio que não são completamente corretos, mas que, justamente por estarem ali formulados naquela opção que não é totalmente correta, me ajudam a perceber quantos dos meus alunos, quantas das pessoas do grupo que eu estou avaliando tem, né, aquele tipo de dúvida ou de raciocínio dessa forma incorreta. Quer comentar, Patrícia, aqui alguma coisa sobre isso? Então, isso é muito interessante. Gosto muito dessa ideia de você aprender com o erro, né? Se for de um indivíduo, só pode não dizer muita coisa, mas se você tem um grupo de alunos que assinala o mesmo distrator, a mesma alternativa incorreta, isso vai te indicar uma linha de raciocínio que toda a turma está seguindo. Então, isso vai te dar informações sobre essa turma. E você pode reformular aí o teu curso com base nisso. Você pode dar mais atenção para isso. O que está levando esses alunos a esse equívoco especificamente? Você consegue mapear o erro também, né? Gosto muito disso. Exato. Vamos lá, continuando aqui. Como eu disse, a gente, né, vai trazer aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo, é uma questão de vestibular, né? Foi utilizada no vestibular da USP, chamada FUVEST, há 10 anos atrás. E essa questão, esse item, colocava o seguinte, ó, em 2008, o candidato do Partido Democrata, Barack Obama, foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Os gráficos abaixo, no caso aqui a gente, né, colocou no slide ao lado, se referem a uma pesquisa eleitoral realizada no dia das eleições nos estados da Califórnia e do Mississippi. Não se preocupe em ler o gráfico, entender o gráfico, eu sei que talvez esteja pequeno aí na tela, não é essa a questão, só quero que vocês percebam que existe um enunciado que diz que esses gráficos são de uma pesquisa eleitoral lá de 2008, certo? Gráficos. O item continua. Com base nesses gráficos e tendo em vista o contexto das eleições de 2008 e as particularidades históricas dos Estados Unidos, considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Os gráficos relativos ao estado da Califórnia sinalizaram a vitória de Obama com mais de 70% dos votos obtidos de modo majoritário em todos os segmentos raciais. Então, essa é uma afirmação dentro do item. Afirmação 1. Os gráficos relativos ao estado da Califórnia sinalizaram a vitória de Obama com mais de 70%, assim por diante. Percebam que essa afirmação 1 diz respeito à interpretação desses gráficos, certo? Primeira observação para a gente construir aqui um raciocínio. Vocês já vão ver onde eu estou querendo chegar com isso aqui. Afirmação 2.
A eleição de Obama ocorreu em meio a uma profunda crise econômica que exigiu a intervenção do Estado no sistema financeiro do país, alterando as práticas dos discursos liberais, cujas premissas vinham se fortalecendo mundialmente desde a década de 1990. Percebam que essa afirmação 2, em nada se refere ao gráfico, né? Aqui é um conhecimento muito mais até da área da Patrícia do que da minha, né? Eu sou matemática, a Patrícia é historiadora, mas é um conhecimento ali de atualidades, né? Ele traz um contexto, na verdade, né? Então, o primeiro se volta para o gráfico, esse segundo está trazendo o contexto. Um contexto contemporâneo, exato, né? Um contexto atual. E o terceiro é bem histórico, né? Mesmo com a abolição da escravidão no século XIX, a questão racial continua a marcar a política. Então, você resgata desde a abolição da escravidão nos Estados Unidos, no mundo, século XIX, a questão racial e tal. Ele traz historicidade para esse evento da eleição do Obama. Então, você tem 3 coisas diferentes, uma em cada alternativa. O que é, afinal de contas, Tadeu, que essa pergunta quer saber? O que ele está perguntando? Exato, esse é o ponto, é aí que a gente quer chegar. Vocês vão ver aqui as opções, as alternativas, né? Elas são... esse é um formato muito comum utilizado em concursos vestibulares, né? Que dá uma sequência ali de afirmativas e a combinação delas é que aparece nas alternativas. Isso aqui não é essencialmente um item de múltipla escolha. Isso aqui é um item... são 3 itens de verdadeiro ou falso empacotados, envelopados como um item de múltipla escolha, né? Então, a pessoa tem que analisar a afirmativa 1, a 2 e a 3. Por que eu estou colocando isso? Porque se uma pessoa acerta esse item, eu consigo inferir, vamos voltar para a ideia de inferência, de validade da avaliação, validade do item que a gente falou ali atrás. Eu consigo inferir que a pessoa sabe gráfico, sabe atualidades, sabe história ali da escravidão, sabe as 3 coisas, sabe 2 delas. O que eu consigo inferir? Qual que é a minha conclusão, né, sobre o conhecimento da pessoa quando ela acerta esse item? E quem erra? Será que não sabe gráfico, não sabe atualidades, não sabe história, não sabe nenhuma dessas coisas? Então, eu não consigo fazer uma inferência, né? O item de múltipla escolha, ele vai ter 2 possibilidades, certo ou errado. Não tem outra, né? Então, se é certo ou errado, eu preciso que o certo signifique uma única coisa e o errado signifique essa mesma coisa na negativa. Quer dizer, sabe isso e o errado é não saber isso. Eu não posso ter tanta coisa dentro de um item de múltipla escolha. Isso não é uma crítica ao vestibular. Quer dizer, quando a FUVEST coloca essa questão, a regra do vestibular é muito clara. Quem acertar mais questões, né, independente se foi porque sabia mais gráfico, mais atualidade, mais história, mais tudo junto, quem acertar mais questões no vestibular, né, tem o mérito de ficar numa posição alta no ranking e, consequentemente, conseguir uma vaga no ensino superior. A regra é clara, não tem nada de errado com isso. Mas, do ponto de vista da finalidade mais pedagógica de um item de múltipla escolha, de a gente depreender disso, né, uma inferência sobre aprendizagem, esse item, né, não é completamente adequado. Então, vejam, a gente vai falar aqui de princípios relacionados à elaboração de itens válidos, né, como nós colocamos no nosso título desse evento. Dicas para a elaboração de itens, e nós vamos dividir essas dicas em 5 partes. Conteúdo, formato, estilo, enunciado e alternativas. Sobre o conteúdo do item, o primeiro princípio, né, que o Haladina lá nos traz, o mais importante deles, cada item de múltipla escolha deve avaliar uma única habilidade predominante conforme o descritor que você elaborou para esse item. Então, a gente pressupõe aqui a necessidade de ter essa matriz de descritores. Então, isso é muito importante. Esse item que a gente colocou como exemplo introdutório, né, eu coloquei o exemplo antes propositalmente, ele mostra justamente a ideia de que você não vai conseguir fazer uma inferência sobre conhecimento, sobre o domínio de alguma coisa nessa questão, né? Novamente, para o vestibular não tem nada de errado, o vestibular não perde validade por causa disso, só a gente não consegue concluir o que a pessoa sabe e o que a pessoa não sabe a partir do seu acerto e erro desse item. Vamos lá, Patrícia, princípios 2 e 3. Só um minutinho, vou voltar aqui no item só um instantinho. A gente vai tratar disso depois, mas só para adiantar, porque a gente já está no slide, esse número 1 que fala dos gráficos é muito simples, é puramente matemático. Você faz um cálculo ali dos 5 gráficos e você vai ver
que a média deles é inferior aos 70% que está afirmando aqui. Então, isso aqui já é falso. Aí você vem aqui nas alternativas e você vai ver que já descarto a B, descarto a D e descarto a E, que incluem a alternativa, essa primeira. Então, vai sobrar só a e a C. Então, vejam, é quase um item presente, né? Deu de presente para o candidato. Eu não consigo saber o que ele sabe, não consigo saber o que ele não sabe. E ainda assim, eu consigo facilitar que ele chegue na resposta correta, excluindo a alternativa que não chega a ser plausível. Né? Muito bem comentado. Quer dizer, esse tipo de raciocínio, né, de jogar com as opções e tal, é uma habilidade que quem está treinando para o vestibular faz um monte de simulado e aprende isso. Então, esse item aqui, no máximo, permite a gente inferir duas coisas. Que, provavelmente, a pessoa que acerta sabe lidar com gráficos, porque isso é o caminho curto ali para eliminar as opções, como a Patrícia observou, e sabe lidar bem com essa lógica do essa é verdadeira, essa é falsa, né, com essa combinação de possibilidades que leva a opção, leva a alternativa. Então, assim, se a gente for muito para esse tipo de item, né, o que a gente está avaliando é quem treinou para a prova. E a gente gera com isso incentivo para treino para a prova, que isso é uma das coisas ruins, né, do uso de múltipla escolha. Quer dizer, se a gente faz uma avaliação cujo preparo é treinar para avaliação, o que, no fim das contas, a gente está querendo avaliar nas pessoas, né? Treino para avaliação é uma coisa a se pensar. Vamos lá, Patrícia, princípios 2 e 3? Isso, que o item deve estar baseado em conteúdo importante e relevante, evitando conteúdos triviais. E o 3, cada item deve ser independente. Então, nós vamos mostrar 2 exemplos disso para vocês. Então, às vezes a gente não se dá conta de que o que está sendo perguntado não faz sentido para aquilo que você quer realmente saber. Então, aqui tem um trecho de uma música, não sei se vocês conhecem, é de alguns anos já, né, do Palavra Cantada, Pindorama, que fala exatamente sobre o descobrimento do Brasil. Eu vou ler rapidinho, né? Terra à vista, Pindorama, Pindorama. Eu não consigo ler sem pensar em cantar, porque essa música era muito cantada pelos meus filhos. É o Brasil antes de Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Vera Cruz, Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal, bem ali Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Vamos lá. Daí, vem o elaborador e me faz uma pergunta. A música fala do descobrimento de um país. Esse país isso aqui é uma questão trivial. É sabido, você já está trabalhando descobrimentos, grandes navegações, e dizer qual é o país que foi descoberto, inclusive porque está no texto, não faz sentido. Você não está avaliando alguma coisa que seja, de fato, significativa, importante para esse aluno. Aqui, quem criou a música? Mesmo pensando num contexto de alunos novos, né, no ensino fundamental, mesmo muito lá no começo, quer dizer, se o aluno já sabe ler, quer dizer, você perguntar quem que é o país ali é muito trivial, né, Patrícia? Sim, até mesmo para os pequeninos. Pedro Álvares Cabral, ele faz parte do imaginário coletivo. O que você vai discutir depois é se foi intencional a chegada ao Brasil, a tese do descobrimento versus a intencionalidade de se chegar ali e tomar posse. Agora, quem descobriu o Brasil não faz o menor sentido. E aí, no caso, quem foi descoberto também não faz o menor sentido. Né? Então, é trivial, não vem ao caso, não é disso que a gente está tratando, isso não importa aqui. Quem criou a música, menos ainda, né? Primeiro porque está escrito ali embaixo, então se fosse de linguagens a avaliação, você já teria a resposta no próprio texto, mas em sendo uma avaliação de história, de ciências humanas, tanto faz, quem foi que criou a música, nesse caso, não é completamente irrelevante, né? Aqui. Esse daqui é sobre aquele outro princípio que nós tínhamos falado. Desculpa, tá voltando, gente. Que cada item deve ser independente. Então, nós tentamos aqui um exemplo, vou mostrar para vocês. Vamos ver se faz sentido. São 2 trechos de lei, duas leis diferentes de períodos diferentes. O decreto 1077, de 1970, que foi instituído durante o regime militar, isso aqui está sublinhado, está destacado, e vocês vão entender por quê. Então, artigo 1º. Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes,
quaisquer que sejam os meios de comunicação. O outro texto é da Constituição Federal atual, de 1988, artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, vejam, os dois textos estão tratando da mesma coisa, só que um, ele vai promover a coisa, vai defender, e o outro ele vai refutar. Então, o que é? Os dois trechos de lei promovem e refutam, respectivamente, expressão artística, censura, moral, ética, nacionalismo. Nós estamos falando da censura, tá? Agora, vamos para a próxima questão. Para vocês verem, se eu colocar uma questão seguida da outra, o que vai acontecer? A pessoa respondendo uma consegue responder a outra. Aqui é uma questão em que o respondente ele vai completar a lacuna. Então, o é uma palavra, uma expressão, usou de critérios políticos para censurar o jornalismo, ao passo que... desculpa, a gente tá truncado aqui, né? A censura de artes e espetáculos serviu-se principalmente de critérios morais. Na censura de artes e espetáculos, serviu-se principalmente de critérios morais. Nós vamos substituir a lacuna pela expressão regime militar, governo de João Goulart, neoliberalismo, trabalhismo de Vargas, nacionalismo. O que vai completar aqui é o regime militar. Quem usou de critérios políticos para censurar o jornalismo foi o regime militar. Então, vejam, se eu consigo aqui, eu já tenho a palavra censura, que eu destaquei propositadamente, associada ao regime militar, eu volto aqui, eu tenho o regime militar e a resposta é censura. Então, vejam que uma questão acaba respondendo a outra. O ideal é que elas não estejam na mesma prova, tá? Vamos lá. Eu acho que o Tadeu caiu. Voltou. Tô aqui. Não, só ocultei para ficar mais espaço na tela. Tá. Uma coisa que a gente discute muito, né, principalmente quando a gente traz a ideia que a gente falou antes de atratores, né, é a diferença entre isso, entre você ter uma intencionalidade nas opções incorretas de detectar uma aprendizagem parcial, né, misconception do aluno, ou uma pegadinha, né? A pegadinha, a definição de pegadinha é aquilo que leva o aluno, o respondente, o candidato, enfim, independente do contexto, a pessoa que está fazendo o item, ao erro, mesmo sabendo aquilo que foi avaliado. Então, pegadinha não é uma coisa que está ali para deixar o item com mais validade, deixar o item inteligente, o item bacana, né, como a gente já escuta algumas vezes o pessoal falando. A pegadinha é uma coisa que leva, quem sabe, né, ao erro. Então, vamos dar um exemplo aqui. O dobro de um número mais a sua quinta parte, menos 8, menos 3/5 desse número, resulta em 2 unidades a menos do que o próprio número. E, bom, como é que resolve esse problema, né? Isso é um problema muito comum em matemática, e tem que traduzir da linguagem escrita, da descrição do problema, para a linguagem matemática e assim resolver, né? Então, o aluno, o que ele faz aqui? O dobro de um número, né, 2x, mais a sua quinta parte, x sobre 5, menos 8, menos 3/5 do que o número, resulta em 2 unidades a menos do que o próprio número. Aí, o que tem que fazer? Bom, aqui a gente colocou resumido aqui a resolução, mas o aluno tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz a equação, passa para lá, passa para cá, chega em x igual a 10. Perceba, o aluno que faz, né, esse raciocínio que eu coloquei aqui resumidamente nesse quadrinho, é o aluno que sabe fazer o problema. E ao chegar no x igual a 10, ele vai quase que 90% das vezes marcar a opção 10, né? E vai rigorosamente marcar a opção errada, porque o item perguntou qual que é a metade do número, né? E a metade é 5. Isso é o que a gente chama de pegadinha, quer dizer, é uma coisa que leva a pessoa que sabe que tem... O que eu estou querendo avaliar aqui nessa questão? Eu estou querendo avaliar se a pessoa consegue traduzir o problema da linguagem escrita ali, da linguagem corrida, para a linguagem formal matemática e resolvê-lo.
quem sabe fazer isso, que consegue fazer isso, tem uma enorme chance de errar, porque vai chegar numa resposta que é precisamente uma das opções, né? Então, a pegadinha é isso aqui, é algo que, de fato, a gente tem que evitar, porque ela distorce completamente o que a avaliação pode nos mostrar. Certo, Patrícia? Parece um castigo, né? O que você quer saber? Eu quero saber se o aluno está atento. Porque qual que é o sentido de você prejudicar todo o raciocínio que o aluno teve ali no finalzinho? Ele já está suado, cansado, e ele vai, é o que você falou, ele, via de regra, vai assinalar ali o 10, né? Ele resolveu o problema. E aí tem aquele detalhezinho que ele não viu. E veja, eu escuto muito isso que você falou, né, do professor. Não, mas não é bom ver se o aluno está prestando atenção? Eu quero ver se o aluno está atento, está prestando atenção. Assim, eu acho que tem outras maneiras de avaliar a atenção ou de incentivar, estimular a atenção, né? Se você quer ver a atenção do aluno, coloca um problema com mais contas, mais variáveis, vê a atenção dentro do cálculo, dentro daquilo que importa, né? Estou falando aqui no caso específico, né, de pensamento numérico, algébrico, aqui na matemática, né? Fazer isso aqui, a pegadinha é assim, não tem nada de legal em pegadinha. É uma tremenda de uma sacanagem com o aluno. Assim, a pessoa, imagina a frustração, né? A pessoa que demonstrou, pô, mas eu sabia, imagina o aluno estudou para a prova, sabia fazer, fez a conta e chegou na resposta, a hora que vai ver, poxa, eu errei justamente porque não via ali que era metade. Já é uma frustração enorme, né? Então, e é importante, né, a gente abrir esse parênteses e falar disso, quer dizer, a avaliação, ela lida com esse aspecto emocional, socioemocional dos alunos, né? Tem uma coisa que acontece, quer dizer, algo que acomete, né, uma grande parte dos alunos, que é chamado de ansiedade em relação à avaliação, né? No inglês, test anxiety, né? Test anxiety. O que é o test anxiety? É o aluno que, durante a avaliação, no momento que está fazendo a avaliação, fica, né, por diversas razões, inclusive ter sido exposto a múltiplas pegadinhas, fica ali tão desconfiado e antecipando tanto um possível resultado ruim, né? A pessoa acha tanto que vai mal naquela prova, que vai errar, que aquilo gera um nervosismo grande e a pessoa acaba indo pior. Como que a gente documenta, né, esse efeito? Tem avaliações para isso, mede test anxiety, e você pode fazer o seguinte teste com o aluno. Faz uma atividade, um problema, uma questão qualquer, numa situação de ensino, de aula. Ele consegue fazer. Você pega a mesma atividade e fala, agora é prova. Falou que é prova, a pessoa não consegue fazer, se atrapalha, tal. Por quê? Justamente por causa desse test anxiety. Test anxiety talvez seja o nome técnico, científico do branco na hora da prova, né? Então, qualquer coisa que incentiva isso, prejudica o emocional, que gera, né, esse tipo de sentimento negativo com a avaliação, é ruim. E não precisa disso. Não é para isso a avaliação. Não é para a gente quer. Para que é a avaliação? Para medir algo que está dentro da mente da pessoa que a gente não consegue observar diretamente. Para isso é a avaliação. Não é para, né, prejudicar o emocional de ninguém. Tem um outro princípio que eu coloquei ali, que é sobre o vocabulário deve estar adequado, né? É exatamente a mesma questão, né? Quem é matemático vai falar que não é exatamente a mesma coisa, mas a finalidade é a mesma. O que eu estou querendo avaliar é a mesma coisa. Né? Eu posso dizer o seguinte, das frações abaixo, qual que tem o mesmo valor que 6 décimos? É uma maneira simples de formular o problema, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, determine a fração irredutível equivalente a 6 décimos. É um vocabulário, né? Dependendo da faixa etária, dependendo do aluno, dependendo da situação de avaliação, o da direita é um vocabulário muito menos adequado, muito mais, né, rebuscado, pior, do que o da esquerda, né? Formato do item, pessoal. 2 pontos sobre o formato do item. Primeiro, ele deve estar de acordo com a habilidade, então não queira formular hipótese científica e item de múltipla escolha que não vai dar, né? Não vai resolver. Por exemplo, uma coisa muito comum de se avaliar nas escolas e que já se sabe, né, mais do que sabido que não é por item de múltipla escolha. Comunicação escrita. O que a gente faz? Redação. Redação é um tipo de item, né? Você dá um tema, uma proposta, e o aluno tem que criar um texto sobre aquele tema que foi dado. Esse texto é a resposta que o aluno deu
para esse item, né, para esse estímulo, para esse comando que foi dado. A redação, em geral, tem uma rubrica, um critério de correção, que gera um código, codifica, né? A gente costuma dizer corrige a redação. Então, o formato redação é o formato adequado para avaliar comunicação escrita. Então, o formato tem que estar adequado ao que eu quero avaliar e não ao contrário. Não posso marretar em item de múltipla escolha tudo e qualquer coisa. Aliás, esse é o ponto onde a gente começa a perder validade, né? Quando você quer fazer de múltipla escolha, tem que ser de múltipla escolha, e o que você quer avaliar não cabe. Então, procure alternativas. E uma dica aqui bem interessante é assim, item de 4 alternativa, em geral ele é tão discriminativo, ele tem os mesmos índices psicométricos, quase a mesma coisa, o mesmo índice de dificuldade, discriminação, etc., do que de 5. A gente se acostuma no Brasil a fazer 5 alternativas para tudo, né? Mas 4 alternativas é tão efetivo quanto e, no geral, mais adequado para alunos mais novos. Fora que 4 alternativas permite a formulação de alternativas com a combinação de 2 categorias, que nem aquele que eu dei de exemplo, né? Par com ímpar, ímpar com par, par com ímpar. Se tivesse uma quinta, não tem jeito, né? Então, não cabe. Patrícia, exemplo da sua área. Vamos lá. Aqui a gente tem, inclusive, um exemplo que usa como estímulo para a questão imagens, que é um pouco diferente do que nós estamos normalmente habituados, né? Via de regra, utiliza esse texto. Então, eu tenho aqui 2 imagens. Uma, nas duas tem que estar legíveis os cartazes, né? O Brasil não será uma nova Cuba. Eu não tenho legenda para nenhuma das imagens, embora eu devesse ter aqui a fonte, essa foi uma falha nossa, né? A fonte é de onde foram extraídas as imagens. A gente sempre tem que referenciar de onde é que nós tiramos o material, tá? Aqui na imagem 2, você vai ler alguma coisa sobre legalidade para o Partido Comunista. Então, aqui, os manifestantes, vocês veem que são 2 manifestações, aqui os manifestantes estão, no mínimo, reivindicando legalidade para o Partido Comunista, um partido de esquerda, e na outra, o Brasil não será uma nova Cuba. Então, você tem aí um grupo que está refutando a ideia da esquerda, ou a ideia de um comunismo, que era o regime vigente em Cuba. Então, aqui, as imagens acima representam movimentos antagônicos ocorridos no contexto do golpe de 1964. Associe cada uma das imagens às características do movimento que representam. Então, aqui você tem 3 sentenças e você vai dizer se elas correspondem à imagem 1 ou à imagem 2. Então, retratava o governo de João Goulart como uma ameaça comunista. Aqui, quem está vendo a ameaça essa primeira imagem. O comunismo como ameaça, né, fazendo referência a Cuba. Então, essa primeira sentença, ela é referente à imagem 1. Ocorreu no Rio de Janeiro e congregou, dentre outros, membros de entidades sindicais e outras organizações de trabalhadores e estudantes. A gente viu aqui que você tem a questão de um partido que está pretendendo a legalidade, então isso aqui vai ser relativo à imagem 2. Pretendia o apoio das massas para as reformas de base. Então, o que o professor, o que o elaborador está tentando avaliar aqui é o contexto do regime militar, da instauração do golpe militar, da instauração do regime militar aqui no Brasil, em 1964. Então, você tem aqui a marcha da família com Deus, e aqui você tem o comício da Central do Brasil, pelas reformas de base do João Goulart. Então, o que a gente tinha colocado como princípio anteriormente era isso aqui. O formato do item deve ser definido em função da habilidade predominante. Aqui, o que eu quero? Eu quero que o respondente faça uma associação entre a imagem e as sentenças, as imagens e as sentenças. Então, para isso, melhor do que eu pedir para ele assinalar uma única alternativa como correta, é eu fazer esse formato de item, em que ele vai relacionar cada sentença à imagem correspondente. Então, dependendo do processo cognitivo, então aqui eu tenho associar, eu posso fazer o item num formato que seja mais adequado para ele. E, bom, uma coisa que é uma referência, né, para a definição de objetivos de aprendizagem, objetivos instrucionais, foi para isso que a taxonomia de Bloom foi formulada a princípio, né, mas que é uma referência também interessante para a formulação de itens de avaliação, quer dizer, eu quero avaliar se o aluno consegue listar, classificar, ordenar, né, determinar, qual que é o verbo que consegue descrever da melhor forma possível essa coisa que eu quero avaliar, essa única coisa que tem que estar lá naquele item de avaliação. Se eu, né, pegar uma versão aí de uma taxonomia de Bloom revisada, né, em
considerando inclusive a dimensão dos processos cognitivos e dos conhecimentos, nem tudo isso aí vai caber num item de múltipla escolha. E na verdade, é preciso, né, variar dos itens para que você consiga avaliar tudo. Então, a gente está falando aqui de item de múltipla escolha, mas uma das coisas, né, importantes para assegurar a validade de um item de múltipla escolha é ter muita clareza daquilo que não cabe dentro de item de múltipla escolha. Então, eu vou lá, marreto dentro do item de múltipla escolha, coloco a força dentro do item de múltipla escolha, uma habilidade que não cabe ali, o item depois não tem validade e eu fico querendo saber por que não tem validade. Quer dizer, estou usando um instrumento, uma ferramenta inadequada. Coisa importante de a gente ressaltar aqui, abrir um novo parênteses, é que a gente nunca teve, né, uma abertura, não foi espontânea, mas um uso e uma abertura tão grandes da tecnologia na educação básica, né? Tem muita gente aqui de educação básica, acho que tem a grande maioria da nossa audiência, né, de educação básica, ensino fundamental, ensino médio. A gente nunca teve a tecnologia tão próxima, né? Então, se em janeiro de 2020 vocês me perguntassem quando que eu achava que a gente ia usar tanta tecnologia para avaliar, para fazer até vestibular, como a gente está fazendo hoje, eu ia falar, putz, vai demorar muito, né? O Enem Digital está começando a engatinhar aí, 5 anos, eu acho que não vai virar tudo para digital em 5 anos, talvez nem em 10, mas agora, né, com a pandemia, quer dizer, não foi espontâneo, fomos forçados por uma situação contextual, estamos usando muita tecnologia em avaliação, em ensino e tudo mais. Esse tipo de item, né, que a Patrícia mostrou, de associação e tal, isso vai se tornar cada vez mais possível. Isso tem nome, a gente chama de item tecnologicamente aprimorado. A gente consegue combinar, usando a tecnologia, a ideia da codificação automatizada com um formato mais variado. Então, acho que, né, fechando parênteses, a gente abre aqui, né, nesse momento que a gente está de forte imersão da tecnologia na educação, muitas e novas possibilidades. Vamos falar de estilo, que talvez essa seja a parte aqui mais, como eu disse no começo, né, que esse princípio 8 aqui é o que ocupa mais o tempo, né, num processo sistematizado, profissionalizado de produção de itens, como a gente faz aí os nossos 150 itens por mês na primeira escolha. Posso finalizar cada item, né, a gente faz isso em etapas, em processos, por diferentes pessoas, porque o nosso, né, negócio é outro, mas pensando na formulação sua, né, na sua escola, no seu contexto, professor e tal, posso finalizar um item? É que nem a gente fala para o aluno quando termina a redação, lê o que você escreveu, né? Quando você lê o que você escreveu, ainda mais se você conseguir parar um pouco, pegar um café e voltar, você vai perceber que sempre tem um A que era O, um Na que era No, uma coisinha, ou até uma palavra fora de lugar, porque às vezes a gente vai elaborando, vai escrevendo, né, a coisa não bate ali. Então, reler é essencial. Ponto 2, minimiza o texto a ser lido pelo respondente. E 3, né, depois você mexeu, resolve novamente o item para ver se ele faz sentido. Certo, Patrícia? Certo, Tadeu, isso de minimizar o texto, né? Recentemente uma amiga pediu uma opinião sobre um texto, e a gente até acabou fazendo uma brincadeira com ela sobre isso, né? O texto era um material didático que falava sobre uma pedagoga e da importância do trabalho dela para as doutrinas, para a literatura em educação. E o texto começava falando, fulana de tal, que casou-se com 20 anos com fulano de tal, que era médico, e ela era órfã e teve um filho. Então, no final das contas, a gente pensa, qual que é a importância dela? Ela se tornou uma pedagoga de sucesso porque ela era órfã, porque ela teve filho, porque ela era casada, porque ela casou cedo. Então, nada disso tem importância. Você traz uma sobrecarga, né, para o respondente. Se você fizer uma pergunta com um texto que traz um monte de detalhes que não são necessários à resolução da questão, você só está sobrecarregando a carga mental daquela pessoa que vai responder aquela questão. Então, isso não faz sentido, isso você deve evitar. O menos é mais, né, como dizem. Então, o seu texto ele tem que ser objetivo, ele tem que ser enxuto, você deve cortar. Eu tive um professor de escrita criativa que dizia, tira adjetivo, tira advérbio, porque é demais, eles cansam o leitor, né? Então, acho que isso é importante. Exato. Um exemplo aqui, né, pessoal? Agora vamos, né, para o exemplo do mundo real.
Isso aqui é uma versão inicial, né, de um item que nós, em algum momento, recebemos no processo de produção da primeira escolha, que começava assim: responda a questão com base na interpretação da charge, do texto e das afirmativas que seguem sobre a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, só o jeito como começou o item, né, aí o respondente vai se apropriar da charge, ler essa charge, depois vai ler um outro texto, né, de fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada pelas forças e tal. Quando a pessoa está ali no pelas forças, já esqueceu que era para ler a charge, o texto e pensar na produção da memória pelas sociedades humanas. A gente entende a intenção do elaborador, né, nessa versão aqui, ainda bruta do item. Ele quer deixar claro para o respondente e orientar a leitura dele ou dela ao longo do que ele apresentou, para organizar o pensamento, ajudar, mas como a Patrícia falou, né, é muita coisa, quer dizer, a gente consegue armazenar na nossa memória de trabalho 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e se essas coisas forem complexas, não cabe 4, cabe 1, 2, né? Então, o que é denso, o que é profundo, você não consegue armazenar tanto assim. E aí, depois da charge do pequeno trecho ali, tinha as afirmativas. Apenas fontes escritas como cards e relatórios oficiais podem ser considerados novamente um item, né, que, na verdade, não é um item de múltipla escolha. São 4 itens de verdadeiro ou falso, meio transmutados, né, num item de múltipla escolha. Vejam só, com base na interpretação da charge e do texto, pode ver no começo, se necessário. Hoje a gente nem usa mais isso, né? Mas se você quer realmente dar alguma instrução inicial ali para o aluno, a instrução é só o que vai ocupar a cabeça dele naquele momento. Leia a charge e o texto. Todo o resto, deixa para depois, né? Outro ponto, né? As afirmativas é que tem que ser avaliadas sob o olhar, enfim, considerando a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, sobre a produção da memória pelas sociedades humanas, considere as seguintes afirmativas. Então, o que foi feito aqui foi só, simplesmente, pegar essa parte inicial. O que eu fiz aqui? Essa parte inicial aqui, né? Responda a questão com base nisso, naquilo outro, e dar uma pequena organizada ali para o respondente, né? A gente só olhou esse negócio com cores diferentes e procurou dar uma organizada para o respondente. Tem outro problema, né, que a Patrícia já adiantou na outra questão que a gente apresentou, que se você verificar que a 1 e 2 são falsas, já respondeu a questão, não precisa nem ler a 3 e a 4. Então, vira aquele jogo de saber uma parte da coisa com um joguinho lógico e pronto, acabou, né? Mas, né, nas próprias afirmativas, existia ali conteúdo suficiente para gerar alternativas. Então, ao invés de colocar, né, 1, 2, 3, 4, verdadeiro ou falso, transforma aquilo que estava como intenção principal, quer dizer, sobre a produção da memória pelas sociedades humanas, relacionando a charge com o texto. O que a gente conclui? Podia até, né, na verdade, a gente depois foi além, deixou isso até mais preciso, mais bem acabado esse comando, mas aqui já resolveu grande parte do problema. Detalhe, né, do que a gente vai falar ainda de enunciado e alternativa. Uma das opções, né, que vem a ser, se eu não me engano, a correta, repete uma parte do enunciado em sua escrita, né? E isso é uma dica que, às vezes, o elaborador dá para o respondente sem perceber, né? Porque, em geral, ele repete o pedaço principal do enunciado naquela alternativa que vem a ser a correta. Então, isso aqui é só para ilustrar para vocês esse processo, né, de, uma vez que terminou o item, parece que ele está pronto, as ideias estão ali, está tudo ok, tem um processo de edição, né, de finalização do item, que não é trivial, e que a gente precisa ir fazendo com o devido cuidado, né? Pessoal, deixa eu dar uma informação aqui para vocês. A gente vai disponibilizar, como de costume, nos nossos eventos, né, esses slides, né, para quem tiver interesse em fazer o download deles. Então, a gente colocou aqui um
um botão, né? Quem está no celular aparece embaixo, quem está no computador do lado, um botãozinho lá, conteúdo da apresentação, você clica, preenche o formuláriozinho, você pode baixar esses slides aqui, né? Fique à vontade para revisar o conteúdo, enfim. É um prazer para a gente contribuir, né, com essa elaboração dos itens. Vamos falar um pouco mais aí do enunciado, né? Aquela parte que vem antes das alternativas, formulando ali o problema. 2 princípios, né? Certifique-se que o que deve ser feito deve estar claro no enunciado, inclui a ideia central no enunciado e nas alternativas. Vou dar um exemplo para vocês disso, né? O preço de um sapato é R$ 152, porém, ao registrar este preço no sistema de vendas da loja, uma funcionária se enganou digitando o algoritmo das unidades antes do algoritmo das dezenas, o que resultou em um preço errado. Assinar a alternativa correta. Sinal de alerta. Né? Assinar a alternativa correta nunca deve estar no item de múltipla escolha, porque é a regra do jogo, é o que é para fazer. Isso aí vai na capa da prova. Em cada item, assinar a alternativa correta. Ponto. Não precisa repetir isso. Quando a gente usa o assinar a alternativa correta, é um sinal de que provavelmente o problema não está no enunciado. E o elaborador não soube como acabar o enunciado, ele colocou assinar a alternativa correta, vai estar nas alternativas. E as alternativas, elas estão aqui com outro problema, quer dizer, cada uma atira para um lado, né? Se o sapato for vendido sem que se perceba o erro, a loja terá um prejuízo de R$ 27. O preço errado é maior que o preço correto. Para que o cliente pague o total correto, basta adicionar R$ 37. O erro da funcionária é que vai dar um desconto de 50% para o cliente. O preço errado é um número dividido por 3. Parece que é questão de concurso público antigo ainda, porque, né, você coloca um monte de coisa que não tem nada a ver, assim, parece uma salada ali azeda, né, o item. Então, item de múltipla escolha, voltando ao princípio 1, avalia uma única coisa. Então, se eu quero saber, né, o valor posicional e como é que conserta, eu vou para esse problema, né? Então, eu escolho um dos problemas, se esse sapato for vendido sem que se perceba o erro, a loja terá prejuízo de R$ 23, R$ 27, R$ 33. Aqui melhorou. Existe uma única ideia central, mas ela está nas alternativas. Ela não está no enunciado. Continua lá o trechinho, assinar a alternativa correta. E se você pegar, ou se esse sapato for vendido sem que se perceba o erro, jogar lá para cima, o item fica muito mais enxuto, né? E as alternativas ficam ali muito mais padronizadas. Agora sim, a gente tem um item, né, com a ideia central no enunciado, avaliando bem uma única coisa, redondinho. Percebam, edição, né, voltando até a questão de estilo que a gente estava falando antes, já estava tudo aí. Foi só, né, um ajuste, né, um polimento ali no item para que ele fique preciso e a gente assegure aí adequadamente validade. Sobre as alternativas. Patrícia, vamos lá, essa parte aqui você fez os exemplos, você pode ilustrar melhor do que eu. Ah, você me denunciou, né? Elabore pelo menos 2 alternativas erradas, que são os chamados distratores, né, plausíveis. Isso evita que o aluno elimine facilmente alternativas e fique entre 2. Então, o ideal é que as alternativas elas sejam plausíveis e que elas simulem responder ao que está sendo perguntado no enunciado. E certifique-se de que apenas uma alternativa está correta. Parece bobagem, mas muitas vezes fazemos itens que contêm mais de uma resposta, ou a possibilidade de mais de uma resposta correta. Uma alternativa que acaba contendo a outra, e aí ambas são corretas e o elaborador não percebe no momento em que ele faz o item. O Tadeu me denunciou. É um exemplo bastante bobo, mas para tentar mostrar para vocês a questão das alternativas plausíveis, né? A pandemia do Covid-19 tem exigido medidas de biossegurança da população, dentre as quais estocagem de papel higiênico e álcool, adoção de medidas de isolamento social, utilização compulsória de máscara protetora PFF2, uso de remédios à base de hidroxicloroquina, ingestão de doses diárias de vitamina C. Então, assim, no mínimo, a gente já descarta de cara a questão da vitamina C e a estocagem de papel higiênico e álcool, porque sabemos que isso não são medidas de biossegurança. Então, aqui você já descarta 2 e sobram apenas 3. Então, você deixa a questão mais fácil. Você não fez uma questão com 5 alternativas, você fez uma questão com 3 alternativas apenas. Agora a gente vai para outros princípios. Tadeu, você quer voltar? Vamos lá. Vamos lá. Quando você pensa numa prova, principalmente, né, no contexto mais usual, no papel, ou mesmo eletrônico,
é importante, principalmente quando tem aquela folha de resposta, aquele gabarito, variar a posição da alternativa correta, né? Como a gente disse, a avaliação, principalmente item de múltipla escolha, gera uma série de ideias pré-concebidas na cabeça do respondente. Então, se você não varia muito a posição da alternativa correta, você põe aquela fileira, aquela sequência de A's como resposta, ou de B's, ou de C's, e usa na aplicação física aquela folha de gabarito, a pessoa começa a achar que está errado, vai lá e volta e muda a resposta, a pessoa sempre está tentando achar uma coisa ali. Então, se a coisa realmente ficar balanceada, a posição da alternativa correta, cada hora é uma, vai variando, a pessoa não vai ter isso, mesmo quem está acertando, quem está errando, não vai ter esse problema. Novamente, né, para aplicação mais tradicional em papel, organizar as alternativas em ordem lógico-numérica é importante. No contexto digital, isso muda um pouco, porque os sistemas informatizados, no geral, eles variam, eles embaralham a posição da alternativa correta. Né? No papel, é uma coisa que o aluno fica estranho, né? Se é 1, 2, 3, 4, 5, coloca 1, 2, 3, 4, 5, coloca 3, 1, 2, 4, o pessoal sempre vai acabar estranhando. Né? As alternativas devem ser independentes, né? Uma não deve eliminar nem reforçar a outra, né? Eu vi uma pergunta aqui da Giovana, vou aproveitar e responder, que estava relacionada ao que eu estava dizendo. Pode ser, eu acho que no papel é sempre recomendado, né? Você fazer, se uma é maior que a outra, organiza, né, para fazer aquela escadinha, que em formato trapezoidal, como a Giovana está falando, isso no papel é mais comum da gente utilizar. Como eu estava dizendo, nos sistemas informatizados, isso cai um pouco, por duas razões. Primeiro que, como você está aplicando online, remoto, por segurança, você vai embaralhando ali a ordem das opções. Segundo, porque de acordo com a tela, com o dispositivo, no geral, as questões elas estão ali numa plataforma que, hoje as plataformas todas são o que a gente chama de responsivas, né? Elas ajustam o tamanho conforme o dispositivo que você está. Então, às vezes, o que você, elaborador ou diagramador da prova, enxerga, não é o que a pessoa vai enxergar depois, de acordo com o tamanho do dispositivo dela. Então, essa organização muito fina, muito estrita, né, não é fina, muito estrita do formato, no digital cai um pouco. Agora, em termos de conteúdo, né, as alternativas devem, de fato, estar equilibradas. Conteúdo, gramática, estilo do texto, tamanho, quantidade de caracteres, mesmo no responsivo, variando o tamanho, você vê claramente a diferença se uma alternativa tem 50, a outra tem 200 caracteres. Então, de fato, isso tem que ser cuidado, né? Patrícia, mais um exemplo aqui da área de história. Tá, vamos lá. Aqui, essa questão das alternativas serem independentes e uma não eliminar ou reforçar a outra, né? Então, aqui, em 1 de março, os militares apoiados pelos Estados Unidos, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra. As alternativas, elas nem estão plausíveis. A ideia é só mostrar para vocês a questão de uma alternativa contraditar e anular a outra, né? Então, você coloca o comunismo, o golpe, ele se baseou na ideia de proteção contra o comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas, no panorama de polarização política após a Segunda Guerra. Aí, as ditaduras fascistas, em franco processo de expansão no continente sul-americano, as democracias fascistas, o que não faz o menor sentido, vocês me perdoem pelo exemplo, mas é só para você ver que uma alternativa acabaria anulando a outra. Ditadura fascista ou ditadura ou democracia estão em contraposição, violação dos direitos individuais, garantia dos direitos individuais também estão em contraposição. Aqui não vai interferir porque, na verdade, a alternativa correta é a A. Mas a ideia é mostrar que, se uma alternativa anula a outra, você vai ter menos alternativas do que as 5 propostas inicialmente, tá? Aqui, sobre a questão das alternativas estarem equilibradas em termos de conteúdo, gramática e estilo. A gente tem que tentar manter coerência das alternativas com o enunciado e entre si. E essa coerência, ela é de tamanho, é gramatical, é de sentido também. Então, aqui eu peguei aquela questão que a gente usou lá atrás, né, sobre a censura. Então, os trechos de lei promovem e refutam, respectivamente, que o indivíduo se expresse artisticamente. Aqui até que não está tão construído de uma forma assim tão terrível.
a gente costuma receber itens em que a pessoa escreveria, por exemplo, os trechos de lei promovem e refutam, respectivamente, o indivíduo deve se expressar artisticamente. Vejam que se eu falo, promovem e refutam, respectivamente, o indivíduo deve se expressar, não faz sentido, não é coerente com o que eu estou pedindo no enunciado. Aqui, a censura. Então, aqui eu estou trazendo só um substantivo. A estrutura dessa alternativa é completamente diferente da anterior, sem contar o tamanho dela. Promove e refuta, respectivamente. Todo cidadão deve ser guiado. Então, isso é o que eu falei para vocês, o exemplo que eu tentei dar anteriormente. Essa frase, ela não faz sentido, ela não cola aqui no enunciado, ela não complementa o enunciado de forma coerente. Então, o respondente já vê que há algum problema aqui. Aqui, promove e refutam, respectivamente, a defesa da ética, uma vez que... Então, olha só, aqui eu estou dizendo uma coisa, eu estou dando uma resposta e estou justificando. Foge completamente à estrutura das anteriores. Então, aqui eu digo uma coisa que nem complementa o enunciado, aqui eu já digo o que é e tento justificar. Então, o ideal no item é que você responda mantendo a estrutura em todas as alternativas. Você mantém a estrutura semântica, você mantém a estrutura sintática, você mantém o tamanho das alternativas para que uma não seja mais atrativa que outra. Muitas vezes o elaborador não percebe, mas ele tem um apreço pelo gabarito. E o gabarito, ele brilha, assim, ele se destaca, ele diz, me assinalem, por favor. É aquela alternativa mais elaborada, em que o texto está melhor construído, enquanto que as outras elas estão mais relaxadas. Aliás, é mais difícil elaborar, ao menos para mim, distratores, as alternativas incorretas, do que a alternativa correta, do que o gabarito, né? Então, ele acaba chamando a atenção do respondente para aquela alternativa correta, por conta da forma que ele escolhe atribuir ao gabarito e as demais alternativas. Opa! Vamos lá, Tadeu. Você está mudo, Tadeu? Opa, desculpem. Não, excelente, Patrícia. O que eu ia dizer é que a gente pode, de fato, ir fechando, né, com essa parte das alternativas. Eu vou até tirar a apresentação. Como eu disse, pessoal, a apresentação, né, que a gente fez aqui, ela está disponível para download no link que está aí como oferta, o offer, né? A gente colocou aí, aparece embaixo, para quem está no celular, ou do lado para quem está no computador, um botãozinho azul ali, está escrito conteúdo da apresentação, você clica ali, preenche umas informaçõezinhas e você baixa esses slides. Só para fechar, né, últimos pontos que a Patrícia estava comentando, a parte das alternativas, né, é a parte mais crítica. De fato, essas últimas coisas que a gente colocou, olha, balanceia, vê o tamanho, vê o conteúdo, lê o enunciado junto com cada alternativa, vê se, né, faz sentido, quer dizer, se uma coisa realmente complementa a outra, se está na forma de pergunta e interrogação, se cada alternativa está, pelo menos, tentando ali, do ponto de vista gramatical, lógico, responder aquela pergunta, né? A gente vê itens, às vezes, com inconsistência singular plural, né? Quais são os principais fatores que afetaram tal coisa? Aí a alternativa, o fator foi tal, quer dizer, não está batendo, né, o enunciado com a alternativa. Então, esse cuidado, esse acabamento das alternativas talvez seja o maior risco, né, de perda de validade ali da avaliação. Pessoal, esse é o comentário que eu queria fazer sobre esse último tópico e queria aqui agradecer a presença de todos vocês, né, a gente trouxe um conteúdo técnico denso, né, a gente passou ali por 5 partes, conteúdo do item, estilo, formato, enunciado, alternativas, trouxe algumas dicas, alguns princípios aqui para vocês. Sabemos que é um evento, né, a maioria da nossa audiência aí no meio das férias escolares, muita gente de educação básica aqui, então, no meio das férias, período de descanso, e todos aqui, todas conosco para participar, né, para acompanhar esse nosso evento. Então, eu queria agradecer a Patrícia, né, pela exposição, pela apresentação, e a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. E, Patrícia, deixo para você aí seu comentário, sua reflexão final aí de fechamento, para a gente se despedir aí do pessoal.
Bom, eu agradeço a todos que participaram aqui do evento conosco. Eu espero que tenhamos contribuído um pouquinho para que vocês mergulhem aí nos itens de múltipla escolha. São interessantes, são difíceis, como o Tadeu falou, não é trivial fazer item de múltipla escolha. E nos vemos nas próximas. É isso. Boa noite para vocês. Legal, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.